Petulância é autossabotagem. Esse ano eu tive uma gigante crise existencial e eu saí dela percebendo de que eu tinha uns pensamentos bem petulantes que me faziam não viver a vida, não aproveitar a vida. Que eu não vou falar porque você não é minha psicóloga. Mas eu tenho um exemplo. Agora em 2026 faz 10 anos que eu sou K-Popper. Ai, Letícia, você tem orgulho de falar isso? Eu acho que não é um motivo de ter orgulho, assim. Ah, eu gosto de samba. Ah, eu orgulhosamente gosto de samba. Assim, é uma coisa, parte de você, é a mesma coisa. Eu gosto de K-pop. Mas o seu julgamento, o seu pensamento de K-pop, 10 anos ainda não largou. É aí que eu digo, achei a petulância. Por quê? Porque enquanto, não sei se você especificamente, mas muita gente aqui no Brasil faz quando você fala, eu sou fã de K-pop. Eu entendo, a categoria não é muito... Mas especificamente pra mim, eu gostar de K-pop foi evoluindo ao ponto de que eu entendo coreano. Eu também não sei porque, como eu cheguei nisso. Eu desenvolvi a minha dança, que desde que eu 2, 3 anos eu danço muito. E eu conheci K-pop com 14 anos, 15 anos. A minha adolescência eu desenvolvi muito porque eu nunca fiz aula de dança nem nada. Então, eu gostar de K-pop me fez melhorar a minha dança, me fez melhorar o inglês, que eu tinha começado a estudar inglês com 11 anos, 10 anos. E isso é um ponto completamente estranho, mas eu lembro que quando eu era adolescente, as legendas em português demoravam muito mais do que as legendas em inglês. Se você entendesse inglês, você conseguia assistir os programas, as coisas muito mais rápido, porque saía legendado primeiro para inglês e depois que o povo traduzia para português. E nisso fez eu ficar muito boa em inglês. Foi por causa disso que eu saí de tipo ok de inglês para muito boa mesmo. Eu aprendi o básico de coreano, eu aprendi sobre música, eu aprendi sobre dança, eu aprendi sobre vocal. Eu comecei a fazer aula de vocal em 2022 com músicas de K-pop, porque eu acabei sem querer descobrindo que as músicas femininas de K-pop batem muito com o meu tipo de voz. Então, tipo, eu fiz amizades esse ano, foi o primeiro show de K-pop. E eu fiz muitas amizades por causa de K-pop. Eu fiz amizades com pessoas estrangeiras. Eu tenho uma amiga que eu fiz esse ano, argentina, tipo. Tudo isso pra falar de que eu não teria experienciado tudo isso se não fosse o meu gosto de escutar música coreana. E eu tenho noção de que isso não vem com você escutar música coreana. Foi o meu interesse. Mas o interesse é uma sementinha. Eu comecei a escutar música lá em 2016 e foi evoluindo. E é meio que você vai seduzido sem perceber. Eu fui aprendendo coreano, não foi porque eu quis, foi porque eu assistia muito programa, por exemplo, em 2020 e 2021. Por eu ter me interessado com a cultura coreana pelo K-pop, eu comecei a assistir um programa que não tinha nenhum cantor dentro. Era um programa sobre pais tendo que ficar com a criança sem a supervisão da mãe. Tipo, é meio estranho, mas eu gostava muito de assistir. Eu comecei a assistir tanto esse programa que eu comecei a absorver, porque tinha muita criança pequenininha e a linguagem básica, quando a criança tá aprendendo, funcionou muito bem pra mim. E lá na Ásia eles gostam muito de botar muitas legendas. Por exemplo, o que eu tô falando fica botando aqui em legenda. E eu lia as legendas do programa e eu ia pegando palavras. E eu fui meio que ficando um básico em coreano. Eu consigo entender tópicos muito básicos mesmo. Mas, tipo, eu fui aprender minha terceira língua sem querer, por causa de
Eu fui me interessando por isso. Aí, voltamos à primeira frase do vídeo. A sua petulância de falar, tipo, eu tenho um CD muito bom que eu tô escutando agora. Sei lá, a conversa de Estela e Ana. Estela fala, eu tenho um CD muito bom que eu tô escutando agora. Aí Ana fala, me manda aí. Aí quando a Ana recebe, ela olha assim e faz, K-pop, e não escuta. Tipo, isso é uma petulância de se achar superior. Eu não vou julgar se K-pop em si é bom ou não. Eu tô usando isso como exemplo, porque pra mim realmente foi muito bom. Eu escutar a música do EXO e do BTS lá no começo de 2016 abriu uma porta gigante pra mim. Foi simplesmente eu estar aberta a escutar, que foi evoluindo ao ponto de que agora eu meio que sei cantar. Eu aprendi coisas teóricas de dança, eu aprendi coisas teóricas de vocal, eu aprendi sobre gêneros musicais, porque, surpresa, K-pop não é um gênero. Dentro do K-pop tem vários gêneros musicais. Então, tipo, há muitas coisas que você vai aprendendo. Eu aprendi sobre como se faz clipes. Já sabia que clipes são gravados em 3 dias. E nesses 3 dias, todo mundo que tá envolvido raramente come ou sai do set de clipe. Aprendi com o K-pop. São várias coisas que você vai aprendendo porque você não tem a petulância de fazer tipo, K-pop. E eu não tô falando, esse vídeo não é pra defender K-pop. Esse vídeo é pra falar de um exemplo de quando você tem a petulância, você acaba perdendo a oportunidade porque você... eu agora tô pensando, será que petulância é a palavra correta? Não sei. Depois de, sei lá, quase 10 minutos de vídeo usando a palavra, será que é a palavra correta? Quando você não dá a oportunidade, ou, por exemplo, esse ano eu tô muito nessa vibe de vamos testar. Por exemplo, agora eu moro em Curitiba e eu fui visitar o Jardim Botânico. Eu fui esse mês, foi 1 ano depois que eu tô morando aqui, porque morador não visita coisa... Mentira, é piada. Morador não visita pontos turísticos, mentira. É porque a vida aconteceu. Mas eu fui visitar esse mês e eu cheguei lá na hora que fechou. E não foi por si só ruim. Eu gostei de andar. E eu não fiquei em casa a tarde toda. Tá que eu andei a tarde toda de ônibus só pra chegar lá e voltar? Foi. Mas foi muito legal e foi muito melhor do que ficar em casa não fazendo nada. Ou então ficar fazendo alguma coisa gastando tempo. Você não ter uma petulância de que você é superior a tudo lhe faz ter oportunidades muito legais. E, por exemplo, eu não vi o Jardim Botânico naquele dia, mas o ponto que eu desci era muito legal, ainda mais pra mim que gosta de natureza e tal. Vi um bando de mato e eu adorei porque eu visitei o bairro, que eu não moro naquele bairro, né? Imagina morar no bairro de Jardim Botânico. Muito, muito caro, né? Não temos esses milhões ainda. Mas eu gostei de passear e conhecer aquela área do bairro. Eu meio que conheci o Jardim Botânico um pouquinho, o bairro. Pra você que não é curitibano ou que nunca veio pra cá, o Jardim Botânico fica no bairro Jardim Botânico. Tem um bairro Jardim Botânico. Eu não entrei no parque, mas eu me diverti andando. E andando pelo bairro Jardim Botânico. Tipo, você está aberto a não julgar primeiro. Tipo, se não vai lhe doer, se não vai arrancar uma perna, como diz a forma mais grotesca. Será que eu tô sujando meu tapete? Eu devo ter sujado meu tapete horrorosamente. Eu botei pomada no meu pé e eu tava sentada aqui. Agora o meu pé tá quase limpo de pomada. Eu sujei meu tapete. Você se abrir a oportunidade e não ter a petulância. Eu acho que depois que a gente faz 20 anos, a gente começa a ter coisas que adultos fazem ou não fazem. Por exemplo, eu já pintei... Agora eu cortei, mas antes de eu cortar, meu cabelo tava azul. Tipo,
Isso tudo eu fiz depois dos 20 anos. Eu me diverti horrores. Muita gente faz, tipo, cabelo azul. Isso é pra adolescente. Eu pintei meu cabelo de azul, pintei meu cabelo de roxo. Eu acho que é, tipo, uma petulância desnecessária, porque é você com você mesmo. Ah, outra pessoa tá vendo de cabelo azul, e daí? Ela não sente o que eu sinto. Tipo, a gente tem, a partir dos 20 anos, quando você é adulto, a gente começa a ter meio que o não vem primeiro do que escutar. Ai, você... Vamos ali? Ai, não. Não, mas é porque eu soube que ali tem não sei o que, não sei o que. Ai, não, isso é tão... Outra coisa que eu lembrei. Eu acho que quando minha irmã fez 18 anos... Foi? Foi. Quando minha irmã fez 18 anos, eu não tinha um budget muito alto. Aí eu peguei e levei ela pro parquinho, tipo... Aqueles jogos que tem em shopping. Eu não sei como é que chama isso em português. Arcade. Aqueles jogos eletrônicos que tem em shopping. Eu peguei e levei ela. Eu gastei quase R$100. Sim, mas foi uma memória muito legal. E eu tinha... Isso foi 2 anos atrás. Então eu tinha 22 anos. Ela tinha 18. Mas foi uma coisa que eu nunca tinha feito na nossa infância. Nem eu, nem ela. E eu queria levar ela. E tipo... Eu tive a vontade... E ela fez, bora. E foi, pelo menos pra mim, não sei, é uma memória muito legal que eu tenho. E já vai fazer 2 anos, eu acho, agora. A gente deveria estar mais aberto pra possibilidades e não simplesmente já julgar primeiro e depois pensar. Aí voltando ao exemplo do K-pop, você falar, tipo, escuta essa música. A outra pessoa, por saber que eu sou K-pop, vai fazer tipo, é K-pop. Tipo, por quê? Óbvio que tem músicas ruins no K-pop, eu também sei disso. Mas, por que você não escuta e depois fala, é ruim? Porque às vezes é uma música muito boa. Tem realmente artistas que eu não gosto, que por eu ser um amante de música, eu mesmo assim escuto, porque vai que fez uma música boa. Como diz no Twitter, até relógio quebrado 2 vezes acerta a hora. Quando o relógio tá parado, 2 vezes ao dia, o relógio tá com a hora certa. Porque 2 vezes ao dia, o dia vai estar naquela hora exata. Por a gente se abrir a... Escuta primeiro, experiencia primeiro. Aí depois você vê se é bom ou se é ruim. Mas primeiro faz. Porque às vezes você está se impedindo de ter uma felicidade. Ah, o negócio do arcade, que eu fui com a minha irmã. Eu contei depois pra o marido da nossa prima. E ele olhou assim e fez tipo... Quem é que ainda vai naquele negócio? E realmente tava vazio, não tinha ninguém lá. Eu acho que a gente foi a felicidade dos funcionários de lá. Mas não interessa quem é que ainda vai lá. Porque eu e minha irmã tivemos uma tarde incrível. Foi super divertido. Porque, tipo, a gente não se importou de quem que ainda vai lá. Ai, você tem 18 anos, eu tenho 18 anos e você tem 22. Tipo, pra que isso? A gente não tem mais idade pra isso. Tipo, não, vamos! E simplesmente não se achar superior demais para isso. Tipo, ai, quem que ainda vai naquele negócio? Tipo, ninguém, mas eu fui me divertir. Foi muito legal e foi uma memória que eu guardo até hoje. Eu acho que minha irmã também, eu não sei, eu não lembro se ela já falou que ela gosta. Eu não sei, eu não lembro. Eu acho que sim. Tomara que sim. Porque eu paguei. Foi de graça pra ela. Ela tem que gostar.